Boas malta, tudo bem? Aqui mais um vídeo explicativo das Ancos. Desta vez nós vamos falar aqui de um tópico que já muita gente nos questionou, seja aqui presencialmente na loja, mesmo através do Facebook, por mensagem privada, que é falar sobre a manutenção do aquário. Mas não é uma manutenção típica, é aquela manutenção não tão periódica, como uma simples troca de água semanal, poda das plantas, mas sim uma manutenção mais específica, nomeadamente a nível do equipamento, ou seja, limpeza dos lily pipes, do próprio filtro, alguma manutenção que tenha que ser feita, vamos imaginar, nos sistemas de CO2, mesmo a nível dos termostatos, por exemplo, ou neste caso há uma iluminação LED, pouco ou nenhuma manutenção ela tem, mas vamos imaginar se fosse o caso de uma iluminação fluorescente, o que é que deveríamos ou não fazer. Por isso é sobre isto que será o nosso vídeo de hoje. O primeiro passo é tão simples quanto uma típica manutenção semanal. Já sabem, é desligar todo e qualquer equipamento, pelo menos que esteja dentro d'água. Obviamente nós hoje em dia, raríssimos são os casos em que o equipamento liberta alguma corrente elétrica para dentro d'água, mas em todo o caso, e pelo menos é o que vem sendo descrito nas instruções de todos e quaisquer fabricantes, devem obviamente sempre desligar todo e qualquer equipamento elétrico que esteja em contacto com a água. Eu, por exemplo, gosto sempre de desligar a injeção de CO2, o filtro e o termostato. Isto quando vou fazer uma manutenção ao aquário. Obviamente vamos imaginar que eu tenho que retirar uma folha morta, ou na eventualidade de me aparecer algum peixe ou outro animal que esteja morto dentro do aquário, eu não vou desligar o sistema todo só para poder pôr lá a mão dentro, ok? Mas quando se trata de manutenção mais à séria, chamemos-lhe assim, isso convém sempre ser feito. Então, nós aqui, no nosso caso, deste aquário, nós por acaso até temos isto aqui minimamente facilitado, que é o quê? Temos 3 temporizadores. Um dos temporizadores é aquele mais clássico, é a nossa iluminação. Este é do nosso skimmer de superfície e este é o do dióxido de carbono. Vocês até podiam perguntar, então, mas porquê é que tu não ligas o dióxido de carbono diretamente ao da iluminação? Isto é só para poupar mais um bocadinho. Porquê? Porque nós aqui neste aquário, que também está a dar, ou melhor, este sistema de CO2 tanto está a dosear de dióxido de carbono para este aquário como para ali, para o nosso pequenino 45, 30, 30, nós começamos a injetar dióxido de carbono e cerca de uma hora e pouco antes das luzes se ligarem, e interrompemos a injeção de dióxido de carbono, sei lá, para aí uma hora e meia antes das luzes se apagarem também. Ok? Mas pronto, como estava a falar, nós temos aqui isto mais simplificado. A primeira coisa que a gente pode obviamente fazer é desligar o CO2. E nós gostamos sempre de ter tomadas, neste caso do CO2, uma tomada depois do temporizador. Porquê? Ao invés de andarmos a puxar fichas e etc, e podermos estar a estragar qualquer coisa, ou mesmo puxar diretamente o temporizador, assim torna-se muito mais simples, e no caso de haver salpiques e etc, pelo menos estamos assegurados que não há aqui nada a cair para as nossas tomadas. E depois temos aqui outra tomada também com interruptor, onde temos o filtro e o termostato, neste caso é um termostato externo, um IDOR de 200 watts, onde temos isto aqui ligado, e é tão simples quanto já temos tanto o filtro como o termostato desligados. Este passo, agora que já temos o nosso equipamento praticamente todo desligado, este próximo passo é um que toda a gente sabe e conhece perfeitamente, que é retirar o filtro, ok? Nós, felizmente, temos isto minimamente bem compartimentado e separado com as torneiras, as famosas torneiras duplas da AIM, para os filtros clássicos. E o que é que a gente essencialmente vai fazer aqui? Primeiro vamos retirar o filtro para fazermos a sua devida manutenção, e posteriormente vamos também retirar algumas mangueiras. Eu estou a dizer algumas, não todas, e já passo a explicar o porquê, mas também vamos retirar os lily pipes e
Já agora vamos ensinar, tal como num vídeo que nós fizemos sobre a manutenção e limpeza dos difusores de CO2, explicar-vos como é que nós achamos que é a melhor maneira de retirar a mangueira do Lily Pipe. E no caso de não estarmos a conseguir, o que é que devemos ao não fazer. Mas pronto, essencialmente, agora vamos começar por retirar aqui o nosso filtro externo. Então, a primeira coisa, e é nisto que as torneiras duplas da AIM nos dão uma vantagem tremenda, é começar por cortar, e já agora, eu agora iria cortar só estas, mas obviamente eu aproveito e vou já cortá-las a todas. Pronto. Agora, não se esqueçam que em cada par de mangueiras, aqui no meio, na junção delas as duas, entre o macho e a fêmea, vai haver sempre uma pequena porção de água. Se nós pura e simplesmente desatarrachássemos isto e abríssemos, ia sempre cair água para o chão. Nós, por causa disso, até já temos aqui uma placa de PVC, porque este aquário, quando estava em nossa casa, ele estava sobre soalho flutuante, por isso esta placa de PVC era sempre uma mais-valia para evitar problemas com o soalho. Então, isto é tão simples quanto colocar a mangueira aqui de volta, desengatar a torneira com jeitinho de separá-las. Não se esqueçam que isto, como são mangueiras de PVC, ao longo do tempo é normal elas ficarem mais duras e poderá às vezes ser necessária mais algum tipo de força para as separar. Depois basta apanharem o excedente de água que aqui fica com uma toalha. Eu vou agora repetir obviamente o mesmo processo para os outros pares. E para os mais atentos, obviamente já terão reparado que nós temos aqui 3 pares de torneiras duplas e não apenas 2, porque temos aqui o nosso termostato externo e o reator de CO2 à parte. Este aqui é que, por norma, costuma ser sempre o mais complicado, porque ele está exatamente na vertical. A parte da torneira de cima é muito fácil de limpar, mas esta é que já é necessário tomar mais alguma atenção. E pronto, temos então aqui os nossos 3 pares de torneiras duplas da AIM separados e pouca ou nenhuma água no chão. E aproveite já e retira-se o filtro, neste caso é um 2215, também conhecido por Clássico 350 da AIM, e ele está somente a trabalhar com esponjas azuis e com esponja de lã filtrante, mas isso nós vamos ver já a seguir. Já temos aqui o filtro. Obviamente que isto não é o sítio ideal em cima do balcão para fazer a manutenção ao filtro, mas também a última coisa que a gente quer é que vocês vejam a manutenção completa do filtro. Já sabem, isto o mais fácil é levarem para a casa de banho, ou mesmo para a cozinha, num lavatório, ou mesmo na banheira, etc., para procederem à manutenção do filtro. Mas pronto, uma das coisas que eu considero super essenciais quando se está a lidar com este tipo de filtros externos ou mesmo outros é, por favor, não os deixem fechados, completamente estanques durante períodos de tempo muito grandes, ok? Porquê? Se vocês, por exemplo, se algum dia quiserem transportar um filtro vivo, entre aspas, ou seja, com as bactérias aqui, é preferível transportarem-no com a água despejada. Porquê? Porque na maneira como ele está, todas e quaisquer bactérias que aqui estejam dentro, o que lhes vai acontecer é, mais tarde ou mais cedo, vai-se esgotar o oxigênio dissolvido na água. Não havendo oxigênio aqui, elas vão começar a morrer pura e simplesmente. E depois é a pior emenda com o soneto, como se costuma dizer. Quando nós quisermos o nosso filtro biológico para lidar com a amónia que está a ser produzida dentro do nosso aquário, além de termos ficado sem bactérias, ainda vamos introduzir mais amónia no sistema devido à morte dessas mesmas bactérias. Então, uma das coisas que eu considero super essenciais logo à partida é esvaziar o filtro, ok? E eu até estou a aproveitar aqui estes baldes transparentes. Porquê?
para vos falar também aqui numa coisa muito importante, principalmente para quem tenha camarões, ou no nosso caso, quem tenha posturas de peixes nos aquários, e eu já estou aqui a ver pelo menos um. É sempre uma coisa muito engraçada de se ver quando se faz a manutenção aos filtros externos e, obviamente, até pode ser um filtro de cascata ou mesmo um filtro interno, mas nestes aqui é muito mais comum, que é ver-se que surpresas é que a gente tem dentro dos filtros. Pronto, eu também, para não abusar aqui muito com este balde, mas vocês conseguem ver que já temos aqui pelo menos um, e a nadar livremente, um peixinho que ali está. Não sei se vocês conseguem ver com mais detalhe, mas também a gente esperando um bocadinho que isto estabilize a água e a gente volta aqui. Isto tudo para vos dizer o quê? Eu nunca deito a água dos filtros externos diretamente para o esgoto, ok? Eu gosto sempre de colocar num recipiente, ou mesmo na própria banheira, no próprio lava-louças, por exemplo. Para quê? Porque às vezes a gente tem destas surpresas. Olha, ainda no outro dia estávamos a fazer ali uma manutenção à nossa aquário mais pequenina, ao 45, 30, 30. Nós não sabemos se são as feromonas que andam aí no ar, aqui nas ângulos, mas encontramos uma cabeça de alfinete com 2 olhinhos ali a passear. Agora se era um alvim de Iriaterina verneri ou das microrrasbras das Erythromicron, não sabemos. Uma coisa era certa, era um peixe e nós não temos mais peixes naquele aquário. Mas pronto, isso é uma conversa para outro dia. Vamos então agora continuar aqui a despejar a água do nosso filtro e, quem sabe, ver se temos aqui mais alguma surpresa. Pelo menos um alvim de Tetra Imperador está garantido. E já agora, isto em relação ao dilema de se são Tetra Imperador ou neons negros, acho que estou cada vez mais convencido que são, sim senhor, Tetras Imperador. Obviamente que toda aquela dúvida relacionada com a íris do peixe, mas também já identificámos uma característica que a nós nos parece ser super evidente, e daí dizermos que quase de certeza que são Tetra Imperador, que é o quê? É o prolongamento da faixa preta que o peixe tem ao longo do corpo, que atravessa o pedúnculo caudal da barbatana, ok? Num neon negro isso não existe. No Tetra Imperador a parte da cauda aqui assim ainda é preta, e mesmo nos alvins consegue-se notar isso perfeitamente. Agora, falando aqui mais em concreto do filtro, ele já está completamente despejado, e já agora posso-vos falar aqui numa pequena coisa que às vezes as pessoas se esquecem, que é o quê? Se vocês repararem, eu estou aqui a trancar as torneiras, e às vezes as pessoas perguntam, estou com muita dificuldade em abrir o filtro, aquilo é preciso fazer imensa força, não sei o quê. É assim, obviamente se ele está trancado, isto é a mesma coisa que tentar tirar a rolha de uma garrafa, ok? Torna-se muito mais complicado de retirar. Agora, é tão simples quanto nós deixarmos que o ar entre aqui para dentro quando estamos a tirar a cabeça, e torna-se tão simples quanto isto, ok? Já agora aproveitamos para dizer o quê? Nós neste caso não temos apenas as esponjas azuis e a Duan branca filtrante, que, como vocês já vão ver daqui a uns segundos, de branco já não tem nada, porque ela está a fazer o seu papel, que é limpar as partículas mais finas. Mas vamos imaginar que nós por algum motivo tínhamos cerâmicas aqui. As cerâmicas devem ser sempre lavadas, limpas, com água retirada do aquário, ou então, como viram aqui, com água retirada do próprio filtro. Porquê? Porque é uma água que já está
isenta de cloro e outros desinfetantes e, obviamente, está à mesma temperatura, ou seja, não se esqueçam que mesmo um choque de temperatura pode ser suficiente para matar alguma quantidade, chamemos assim, de bactérias que a gente tenha aqui. Então, essencialmente, nós, neste caso, atenção que cada caso é um caso, mas pronto, nós aqui nas Ancos, nos aquários plantados, nós somos da opinião que as bactérias devem estar no substrato a ajudarem as plantas a assimilar nutrientes e, obviamente, somos também apologistas de que um aquário com muitas plantas é um filtro biológico muito melhor do que todo e qualquer filtro externo. Como vocês já devem conhecer, neste caso um filtro externo, ou seja, mesmo que fosse um filtro interno, etc., é composto pelas matérias filtrantes e pela parte mecânica, ou seja, aquilo que faz a água movimentar-se. E obviamente que eles têm tipos de manutenção diferentes. Neste caso, uma vez mais, como as nossas matérias filtrantes são única e exclusivamente matérias filtrantes mecânicas, e no caso de um Classic Dime, nós vamos começar a tirá-las pela ordem inversa à da passagem da água, ou seja, num filtro destes o que acontece é que a água entra por baixo, passa pelas matérias filtrantes, vai à bomba e é devolvida ao aquário. Então, o que é que a gente aqui tem, tal como já vos tínhamos falado? Isto é o tal disco de lã filtrante branca, que, como já vos tínhamos dito, de branco, nesta fase do campeonato, não tem nada, como é óbvio. E depois temos as 5 esponjas azuis, ok? Este tipo de matérias filtrantes, por serem única e exclusivamente mecânicas, o que nós recomendamos é sempre lavá-las com a água da canalização. Ou seja, obviamente nós ainda teremos aqui algumas bactérias agarradas a estas esponjas, mas face àquelas que nós temos no substrato e no restante sistema, são mesmo muito poucas. Por isso é que nós, sempre que fazemos a manutenção a este tipo de filtros, atenção, uma vez mais, deixar aqui bem assente que cada aquário é um aquário. Nós nestes filtros, nos nossos aquários plantados, só utilizamos os filtros única e exclusivamente para uma filtração mecânica, ok? E obviamente que, tal e qual como nós fizemos ao início, o único senão é que agora já está muito mais sujo, procurem também sempre nesta água que fica aqui no fundo do copo, se existem alguns animais, obviamente, que sejam do vosso interesse. Eu, daquilo que aqui estou a ver, a única coisa que vejo de animais, momentaneamente, vão ser mesmo caracóis, e nem sei se eles estarão vivos. Aqueles caracóis pequeninos, típicos, fisas, planorbis, etc. Agora, vamos tratar aqui do passo seguinte, que são os lilipipes. Mas antes, só fazer aqui um pequeno reparo e explicar-vos por que razão é que nós não vamos mexer aqui tanto no reator de CO2 como no termostato externo. Isto prende-se única e exclusivamente com nós, a última vez que limpámos isto foi há cerca de um mês, tanto, e por norma nós limpamos estas duas peças do sistema, chamemos-lhe assim, sei lá, 2 vezes por ano, mais ou menos. Em todo o caso, a gente posteriormente pode-vos mostrar qual é a manutenção desejável que deve ser feita a este tipo de equipamento. O termostato externo é tão simples quanto limpar o seu interior com um escovilhão. O reator de CO2, esse obviamente tem muitas peças independentes, esse já convém desmontar todo, escová-lo muito bem e, no caso de ser necessário, mas por norma são equipamentos que estão às escuras, não ganham algas tão facilmente, não há essa necessidade. Então agora vamos passar à retirada dos lilipipes, e para isso o que eu recomendo sempre é pegarem num pequeno balde. Eu vou aqui buscar o que temos aqui, retirarem o lilipipe por
e simplesmente ele, como está trancado aqui embaixo, ainda tem alguma água no seu interior e obviamente que o excesso de água podem no retirar pura e simplesmente para dentro do balde. Falámos anteriormente no vídeo e noutros vídeos, nomeadamente naquele sobre a manutenção do difusor de CO2, ali do nosso aquário pequenino 453030, retirar a mangueira de um lily pipe em vidro, ou mesmo que fosse plástico, é sempre a mesma coisa. Não sai, corta-se, lâmina de x-ato, retira-se o excedente. Não se esqueçam que 1 metro de mangueira será sempre, mas sempre mais barato do que uma peça em vidro. Essa nós já retiramos aqui do tubo, não necessitamos de cortar nem nada. Aliás, esta até tinha sido limpa aí há cerca de 15 dias, mais coisa menos coisa. E agora temos aqui esta que já não é limpa há muito tempo, para aí sem exagero, há uns 5, 6 meses, sem exagero. E pronto, vamos ver se corre bem, se eu consigo aqui retirar a peça no vídeo, vamos ver se não acontece nenhum mal maior. Mas pronto, essencialmente o que é que eu recomendo sempre? Irem com a unha tentando descolar o tubo de PVC, só que isto não são tubos de silicone. Irem tentando tirar isto aqui a pouco e pouco. E já sabem, não está a sair, corte, tal e qual como já vos mostramos e dissemos em montes de vídeos, não sai, corta-se. Não há necessidade de não só nos estarmos aqui a colocar em perigo, não se esqueçam que cortarem-se em vidro não é nada agradável. Eu felizmente posso dizer que em vidro, acho que até à data nunca me aconteceu. E pronto, fazerem assim pequenas torções, não sejam brutos, que então aí dessa maneira é que se arriscam mesmo a que isto vos parta na vossa mão e irem fazendo isto, que ele mais tarde ou mais cedo sai. Ok? Quando estão a colocar as peças, uma das técnicas que não pensem que eles só partem quando nós os estamos a tentar retirar. Eles muitas das vezes também partem quando nós os estamos a colocar. Uma das maneiras para tornar o processo muito mais suave e fácil é com um pouco de vaselina purificada, ou seja, sem perfume nem nada, besuntarem aqui muito bem o exterior do lily pipe. Há quem faça no interior da mangueira, mas isto, por exemplo, é mangueira de 12. Pelo menos aqui as minhas salsichas não cabem lá dentro facilmente. Eu prefiro besuntar aqui na parte exterior do lily pipe e também com uma ligeira torção ir introduzindo a mangueira no lily pipe. Ok? A parte mais engraçada, chamemos-lhe assim, que é limpar o lily pipe. Ok? Nós aqui preferimos limpar os lily pipes com recurso a um escovilhão maleável, ok? Há de várias marcas, este por exemplo é um antiquíssimo que nós já temos, sei lá, há uns 4 ou 5 anos, é um Clean da JBL e que já foi modificado por nós, ou seja, as cerdas do mais pequenino nós recortamos com o auxílio de uma vulga tesoura, de maneira a que ele não oferecesse muita resistência ao passar por dentro do tubo. Tal e qual como na limpeza do filtro, isto é sempre melhor ser feito na casa de banho, sei lá, no lavatório, no lava-louças, etc. Por isso nós não vamos exemplificar aqui, até porque convém, para ajudar a que o escovilhão passe mais facilmente por dentro do lily pipe, haver água no interior do lily pipe. No entanto, há outras técnicas para limpar os lily pipes de uma maneira mais fácil, só que isso obriga a que demore mais tempo a sua limpeza, que é nada mais nada menos do que mergulhar os lily pipes numa mistura de água com lexívia ou mesmo com um bocado de água oxigenada para matar todas e quaisquer organismos vivos, nomeadamente as algas. É isso que a gente quer retirar daqui
deixando isto mergulhado aí, sei lá, umas horinhas, ou pronto, se estiver assim, se calhar vai precisar de uns dias. Se for uma coisa assim mais externa, se calhar 1, 2 horas. E não se esqueçam sempre do mais importante quando a gente utiliza desinfetantes para limpar equipamento ou peças em vidro. É que depois vamos ter que neutralizar. E em vidro e em plástico, lavar com água, mesmo que abundante, quase sempre não é suficiente. O que eu recomendo é sempre neutralizarem os restos da lexívia, por exemplo, com o Prime da Sicam ou com o tiosulfato de sódio. Agora que já temos aqui os nossos lily pipes e mangueiras limpas, como podem confirmar, tanto o da frente como o de trás, obviamente nós vamos aproveitar para fazer todo o resto da manutenção ao aquário. Aquela manutenção típica que estávamos a falar. Podar umas plantas, arrancar algumas algas, limpar os vidros, que neste caso, neste aquário, é aqui assim o mais premente, o mais urgente, chamemos-lhe assim, porque já, como nos referimos, como nós reproduzimos aqui os Tetra Imperador, temos evitado, pelo menos para eles não se estressarem muito, ou os próprios pais também não se estressarem, temos evitado de mexer muito no aquário. Pronto, vocês estão a ouvir mais barulho, obviamente, porquê? Bem, primeiro o nível desceu porque nós tivemos que ferrar o filtro. Eu não gosto de ter o filtro já cheio de água, como vocês sabem, quando vos ensinámos a ferrar, pelo menos da maneira que nós preferimos, ali o 2213, o nosso 453030, e também poderão estar a ouvir um bocado de barulho a mais. Este barulho não é o filtro está impecável, não está a fazer barulho nenhum. O que aconteceu é que parte do ar que nós tínhamos aqui dentro do filtro entrou aqui para o nosso reator de paz de CO2, ou seja, ele por norma trabalha só ali com 1, 2 bolinhas pequeninas aqui no topo, se estiver parado, obviamente, a rodar, ele vai partir essas bolhas todas. Ele agora está com água só aqui, ou seja, tudo isto que aqui está em cima é ar, uma mistura de ar com dióxido de carbono, obviamente, e isto é que está a fazer este barulho tudo. O filtro está impecável. Então, além daquilo que já vos falámos, de trocar a água, limpar os vidros, podar algumas plantas que necessitem de poda, eventualmente, o que mais é que a gente irá fazer? Posteriormente iremos fertilizar o aquário, como é óbvio, porque trata-se de um aquário plantado, e também, para as pessoas que nos têm visitado ultimamente, têm notado que já não tem o Twinstar a funcionar. Nós temos aqui o Twinstar, ainda não arranjámos, foi tempo para o montar aqui. Ok? Por isso, até já. Fizemos a típica manutenção, ou seja, a limpeza dos vidros, retirar a percentagem de água que queremos, poda de algumas plantas, etc. Estamos na fase de encher. Já sabem, encher sempre com um caudal muito pequeno. Epá, pode demorar horas a encher, sim, mas pelo menos vocês garantem que não há grandes choques abruptos de variações. Nesta fase do ano de temperatura é muito difícil isso acontecer, mas no inverno chama a atenção a isso. Mas também a nível químico da água, o resultado final pode ser bastante dispar do resultado que nós tínhamos antes de começar a colocar água novamente no sistema. Mas se esse processo for feito muito devagar, o que vai acontecer é tal e qual como nós, quando aclimatizamos um peixe aos nossos sistemas, aos nossos aquários, ele também vai e pode, o ideal é que não varie quase nada, mas é normal que ele vá mudando de parâmetros físicos e químicos na água. Então, tal e qual como já vos tínhamos referido, a única coisa que falta instalar agora é o Twinstar. Outra chamada de atenção que também se deve sempre tomarem atenção enquanto estamos a encher, principalmente de uma maneira tão vagarosa, o aquário, que é terem sempre à mão
este por acaso até já está quase vazio, um borrifador para manterem as plantas, principalmente se fizerem como nós, que deixamos a calha de iluminação ligada. Tudo bem que hoje em dia nós quase sempre trabalhamos com LEDs e os LEDs já não aquecem tanto quanto as iluminações fluorescentes ou mesmo de iodetos metálicos, etc. Mas convém sempre ter um pequeno borrifador para que nós possamos manter as plantas longe da situação de queimarem ou secarem. Pronto, isto é o reator de um Twinstar. O controlador ainda é um antigo, ainda é um Nano 2, mas a grande vantagem, principalmente nesta marca, na Twinstar, é que nós conseguimos utilizar os reatores antigos, ou melhor, peço desculpa, os reatores novos com os controladores antigos. A ligação, o jack, chamemos assim, é perfeitamente compatível. Twinstar, nós também já referimos isso em vídeos anteriores, mas obviamente não tenho que andar aqui sempre a saber todos e mais alguns vídeos que a gente tenha no nosso Facebook. Mas essencialmente um Twinstar o que faz é aumentar a concentração de oxigênio, alguns radicais livres e algum ozono dentro do nosso aquário. E estas espécies químicas vão ter um efeito oxidativo no nosso aquário, nomeadamente sobre a microbiologia do aquário, sejam doenças, algas, etc. Agora atenção, isto não extermina tudo por completo. O que isto faz é abrandar o crescimento desta microvida, ok? No caso das algas, o que acontece é, vamos imaginar que este aquário todas as semanas temos que limpar os vidros. Nós ao colocarmos um Twinstar, por exemplo, isto bem dimensionado para o aquário, obviamente, eventualmente o que nós nos vamos começar a perceber é que não só a água vai começar a ficar mais cristalina, mas também, por exemplo, essa mesma limpeza dos vidros, se calhar nós vamos espaçá-la para aí, só vamos ter necessidade de limpar os vidros de 3 em 3, 4 em 4 semanas, ok? Isto admitido que o aquário está estabilizado, nunca ninguém vos pode vender uma coisa destas, do estilo, tem um aquário completamente cheio de algas, mete um Twinstar que ele vai desaparecer em 2, 3 dias. Não. Então, a colocação é tão simples quanto colocarem preferencialmente num sítio onde haja boa circulação de água. Obviamente nós ainda não temos altura suficiente para montar o Twinstar completamente. Eu venho só aqui secar a mão, porque agora vou mexer na parte seca, chamemos-lhe assim. Este é o tal controlador, que já vos tínhamos mostrado. Só ajeitar aqui os fios, para ficar um bocadinho mais bonitinho. Posso preferir menos feio. E agora é tão simples quanto ligar isto à corrente. Selecionar o modo, neste caso ele já está completamente submerso, pode-se ligar mesmo não havendo corrente de água no aquário. Nós aqui preferimos trabalhar com ele no modo 2, que é aquele modo que vai estar mais tempo ligado e com uma frequência maior. Vocês conseguem ver estas bolinhas todas, que é nada mais nada menos do que hidrogênio. A parte importante para o nosso aquário, daquilo que já vos referimos, da inibição das algas e de algumas doenças, e mesmo na própria clarificação, na perda de turbidez da água do aquário, isso está a acontecer no contacto de baixo, que é o ânodo. É este o resultado final que se obtém, depois de toda esta manutenção um bocadinho mais exaustiva, lilipipes limpos, vidros, o próprio filtro, sinfonagem aqui do fundo, etc. Poda não muita, porque nós também não queremos
tirar os esconderijos que temos aqui dos alevins, e como vocês viram, um deles resgatámos diretamente do filtro. Esperemos nós agora que com a introdução aqui do novo reator do Twin Star, a gente fique com menos algas do que aquelas que tínhamos, e obviamente, como já o referimos, por falta de manutenção, não queremos estar a mexer tanto no aquário devido aos alevins dos Tetra Imperador. Por isso, foi mais um vídeo explicativo aqui na Zancle. Já sabem, quaisquer dúvidas que tenham, ou mesmo propostas para novos vídeos, ou assuntos que queiram ver debatidos ou discutidos aqui por nós, estejam mais do que à vontade. Até logo.